que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Quero fazer um convite especial para você, para termos um breve tempo para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade a uma série de mensagens que eu tenho feito aqui no programa Graça e Paz sobre os profetas menores, né? E hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. Você conhece o profeta Miqueias? O profeta Miqueias é um profeta que teve uma grande relevância na cidade de Jerusalém, no território de Judá, porque foi exatamente esse profeta Miqueias que foi o profeta responsável para pregar e quebrantar o coração do grande rei Ezequias, um homem que restaurou o culto a Deus em Israel. Miqueias, ele termina o seu ministério profético no mesmo ano que Isaías começa o seu ofício profético, né? Embora Isaías tenha tido uma marca no seu ministério, isso ele registra lá no capítulo 6, lá na época do rei Uzias, mas ele começa a profetizar no período de Ezequias. Essa conversão de Ezequias, ela é atribuída à pregação feita por Miqueias. Ezequias foi aquele rei que foi enfrentado, foi oprimido pelo rei da Síria, Senaqueribe, né, que cercou toda a cidade de Jerusalém e ameaçou entrar e destruir tudo. Na verdade, o exército de Senaqueribe somava mais de 140 mil homens, quase que maior do que a própria população de Jerusalém naquele tempo, né? Com certeza maior do que a população de Jerusalém naquele tempo. E ele teve um erro. E o erro de Senaqueribe, rei da Síria, foi dizer: nem o teu Deus te defenderá. E então é nesse momento, né, cara, que o profeta Isaías vai até o rei Ezequias, e o Ezequias rasga suas vestes, ora ao Senhor, e então coloca a sua queixa diante do Senhor, e Deus disse para Ezequias: ele enfrentou foi a mim, não foi a você. Interessante que ele manda um anjo, né? Um anjo do Senhor passou naquela noite no arraial dos assírios e matou todos os soldados. Mais de 140 mil soldados foram mortos por um anjo em um dia, em uma noite. E Senaqueribe teve que voltar pelo caminho que ele foi envergonhado. Esse é o rei Ezequias, né, que foi alcançado pela mensagem do profeta Miqueias. Miqueias era um profeta que não era de Jerusalém, ele era de Moresete, né? O capítulo 1, né, de Miqueias nos dá conta de que ele era um morastita, ou de Moresete, é o nome da cidade, né, e pregou e profetizou nos dias de Jotão e Acais e Ezequias, reis de Judá, né, e também sobre Samaria e Jerusalém. Então, foi um profeta muito importante. Miqueias tem a sua mensagem dividida em 3 ciclos, né? Esses 3 ciclos, eles começam com um julgamento e terminam com uma salvação, né? Então, um julgamento por causa do pecado e a salvação de Cristo, de Deus, né? Apontando para a salvação em Cristo, misericordioso, né? Então, todas as mensagens começam a ouvir, né? Os ciclos de mensagens de Miqueias começam ali dizendo ouvir, né? Nós sabemos que a salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Então, mesmo que você esteja vivendo um ciclo de julgamento na sua vida, ouvir, porque no fim vem a salvação. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, depois do capítulo 3 ao 5 e depois do 6 até o 7. 3 ciclos de mensagens que nós temos aqui. O livro do profeta Miqueias é um livro muito interessante, onde ele aponta para o nascimento do Messias, né, com muita clareza. No capítulo 5 ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá,
De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Porquanto o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores e tiver dado a luz, e então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Olha que profecia messiânica extraordinária nós temos aqui no livro de Miqueias, falando não só sobre a natureza, mas também sobre o ofício de Cristo, nosso Senhor, né? Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra lá no capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la, por favor. E eu quero olhar para esse texto com você a partir do início do capítulo 7, lá do verso 1. Eu vou ler o texto para você, você vai acompanhar, porque o texto vai aparecer aí na telinha, e nós vamos ver aqui uma realidade muito apropriada para nós pensarmos os nossos dias de hoje. Ele diz assim, lá no capítulo 7, no verso 1, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidma, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do seu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. A quantidade de verdades temporais nesse texto para hoje é uma coisa extraordinária. O texto aqui, ele fala sobre alguém que perdeu completamente a expectativa de vida presente. A descrição que Miqueias faz do cenário político, social e até religioso de Jerusalém naquele tempo é um cenário destruído. Ele começa dizendo, ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, né? Ou seja, murcha, passada, né? Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja, não há nada de bom. Então ele começa aqui a descrever o contexto social de Israel, né, de Jerusalém naquela época, né, dizendo que pereceu da terra o piedoso, né, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu próprio irmão com redes, sobre as suas mãos estão o mal. Ele fala aqui que o juiz aceita suborno, o príncipe exige condenação, e assim todos eles juntamente urdem uma trama. Meu Deus, parece que ele está falando do Brasil. Um cenário caótico que nós vivemos. E aqui ele também revela um homem que perde a confiança no próximo. Interessante que a visão que ele está dizendo aqui, você precisa entender uma coisa, é uma visão de alguém que perdeu a expectativa, é alguém que vive uma depressão social. Ele fala, não dá para confiar no pai, não dá para confiar na mãe,
Não dá para confiar aquela que reclina sobre o teu peito, ou seja, não dá para confiar na sua esposa. É isso que tem que ser? Eu não posso confiar no meu amigo? Eu não posso confiar na minha mulher? Filho se levanta contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, nora contra sogra? Mas não é isso que nós ouvimos nos jornais? Não é isso que nós ouvimos nos noticiários o tempo todo? Talvez não seja essa a descrição do cenário que descreve o nosso país? Que dias difíceis. Entretanto, nesse momento, Miqueias, ele toma uma decisão. Ele resolve não tomar desse vinho. Ele resolve não se embriagar com o caos. E ele traz uma palavra de esperança para mim e para a sua vida. Sabe, nós somos o fruto da nossa própria mudança. Nós somos responsáveis pela nossa própria caminhada. Eu posso citar aqui um filósofo, embora ateu, mas com uma contribuição gigante para o pensamento humano, principalmente nesse aspecto, Jean-Paul Sartre, que tem uma frase que marca a minha vida. Sartre diz o seguinte: não importa o que fazem com você, importa o que você faz com aquilo que fazem com você. Não importa se o mundo te imputa um cenário caótico, o que importa é o que você vai fazer com esse cenário na tua vida. Não importa o que dizem de você, o que falam de você e nem o que fazem contra você. Importa o que você vai fazer com o que estão fazendo contra você. É um tempo de resiliência, onde você resolve, como Daniel lá na Babilônia, não se contaminar. Eu gosto tanto desse texto que diz: decidiu Daniel, capítulo 6, firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contamina com esse mundo, com as iguarias desse mundo. Pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12. Queridos, nós precisamos repensar tudo. E a maneira que Miqueias resolve para dar uma guinada, para virar a mesa, é dizer o seguinte: eu, porém, não vou olhar para isso. Os meus olhos estarão postos no Senhor, e eu esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sabe o que muda a sua vida? É quando você tem uma fé que desvia o teu olhar do caos e põe os teus olhos, não apenas os teus olhos, mas os teus pés e o teu coração sobre uma rocha firme. Talvez seja muito difícil, você fique pensando, mas não dá mais para mim. Dá sim. Eu quero te desafiar nesse dia a tirar o foco do caos, a tirar o foco do medo, a tirar o foco dessa pandemia de dor e de insegurança que tomou conta de todos os corações. E colocar os teus olhos no Senhor, me lembrando aqui do autor de Hebreus quando diz: nós precisamos andar, porque não dá para parar, mas nós temos que caminhar, seguir o rumo que nos está proposto, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Eu, porém, olharei para o Senhor, disse Miqueias. E não apenas olhar, mas espera, confia. Lembra que Miqueias, ele escreve o seu livro em 3 ciclos. Eles começam com julgamento, com luta, com dificuldade, mas terminam com salvação. A salvação é algo que você precisa esperar. Talvez esperar não seja uma habilidade da nossa geração, que é muito pragmática, que é muito ansiosa, queremos tudo para hoje ou para ontem, se possível. Mas esperar no Senhor é a nossa solução. É o que podemos, é o que devemos fazer. Então, querido, eu quero te desafiar hoje. Tira os teus olhos do caos. Tira os teus olhos da depressão. Se tem gente para baixo, gente derrotista, gente que é arauto do caos, da tristeza andando perto de você, tira essa gente perto de você. Olha para a palavra de Deus. Seja um mensageiro de esperança.
Seja um mensageiro de vida. Mude o teu olhar. Tudo começa quando você muda o seu olhar. Saber olhar talvez seja mais importante do que saber o que fazer. Nem sempre a gente sabe o que fazer, mas a palavra de Deus hoje me ensina a saber para onde eu vou olhar. Você vai olhar para o Senhor e esperar no Deus da sua salvação. Ele te ouvirá. Querido, que Deus abençoe você, que essa mensagem possa ser explosiva aí no teu coração, que ela possa ser encorajadora para a sua vida. Espero que Miqueias marque a sua vida, mude o seu olhar e mude o seu agir. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.